Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar o nosso dia de leitura diária. Feche os seus olhos e vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Nos ajude, Senhor, nos dê da sua graça, renove nossas forças. Vai tirando, Senhor, da nossa vida todo empecilho, toda fraqueza, Senhor, todo desânimo. Nos ajude. Em teu nome, Pai, nos ensina a ser constante. Pois, Senhor, nós dependemos da ajuda do Teu Espírito Santo para que o mesmo seja intérprete da Tua palavra diante da leitura que faremos nesse dia de hoje. Tudo isso eu peço a Ti, já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Hoje as nossas leituras diárias estarão em Deuteronômio capítulos 27, 28, 29, 30 e 31. E Lucas capítulo 12. Então, capítulo 27 de Deuteronômio diz assim: o altar no Monte Ebal. Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a toda essa lei que hoje lhe dou. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, levantem algumas pedras grandes e pintem-as com cal. Escrevam nelas todas as palavras dessa lei, assim que tiver atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Terra onde há leite e mel, com fartura, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. E quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramentas de ferro nas pedras. Faça o altar do altar o seu Deus com pedras brutas, e sobre ele ofereçam holocausto ao Senhor, o seu Deus. Ofereçam também sacrifícios de comunhão e comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras dessa lei, as maldições proferidas no Monte Ebal. Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo Israel: faça silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e decretos, que hoje lhe dou. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês estiverem atravessando o Jordão, as tribos que estarão no Monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no Monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas recitarão a todo o povo de Israel em alta voz: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. E todo o povo dirá: amém. Maldito quem desonrar o seu pai ou sua mãe. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem fizer o cego entrar no caminho errado. E todo o povo dirá: amém. Maldito quem negar justiça ao estranho, ao órfão ou à viúva. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai, desonrando a cama de seu pai. E todo o povo dirá: amém. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. E todo o povo dirá: amém. Maldito quem se deitar com sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem se deitar com sua sogra. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem matar secretamente o seu próximo. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei. Todo o povo dirá: amém. Capítulo 28. As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua maçadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que o atacarem. Virão a vocês por um caminho, e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que ele lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele.
Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhe culto. As maldições da desobediência. Entretanto, se vocês não obedecem ao Senhor, o seu Deus, e não seguem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que o infestarão até que morram. O céu sobre a cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimentos para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem o espante. O Senhor os castigará com suas úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e suas filhas serão entregues a outra nação e os seus olhos se consumirão à espera deles dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzem. E vocês sofrerão opressão cruel todos os dias. Aquilo que os olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará, e também um rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivos de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão azeite, porque as azeitonas cairão. Seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a... Perdão. E vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade. Então, em meio à fome, à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído.
O Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês, como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão. Nação de aparência feroz, sem respeito pelos ídolos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas, que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Até mesmo um homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles nem um pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras dessa lei, escrita nesse livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, Ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito e vocês a contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça, não registrada nesse livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao outro na terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra que vocês e seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhe dará o coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar, e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração, e por aquilo que os seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Capítulo 29, a renovação da aliança. São estes os termos da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, que fizeste com os israelitas em Moabe, além da aliança com os israelitas que tinha feito com eles em Horebe. Moisés convocou todos os israelitas e lhe disse: os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito, ao faraó e todos os oficiais e a toda a sua terra. Com seus próprios olhos, vocês viram aquelas grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegaram a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, conquistamos a terra deles e a demos por herança a tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés. Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje, todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus. Os seus chefes, os homens destacados, seus líderes e oficiais, todos os demais homens de Israel, juntamente com os seus filhos e as suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, portando lenha e carregando água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, a aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu e jurou até os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faço esta aliança sobre juramento somente com vocês, que estão aqui conosco na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. Vocês mesmos, sim,
Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas as suas imagens e os seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar aqueles deuses daquelas nações. E para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar estar em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel, para que sofra desgraça de acordo com todas as maldições da aliança escrita nesse livro da lei. Os seus filhos, os seus descendentes e os estrangeiros que vierem das terras distantes verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão: por que o Senhor fez isto a essa terra? Por que tanta ira e tanto furor? E a resposta será: foi porque esse povo abandonou a aliança do Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não lhe tinha dado. Por isso a ira do Senhor assim deu-se contra essa terra. E ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas nesse livro, cheio de ira, indignação e grande furor. O Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou numa terra como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Capítulo 30. Misericórdia para quem se arrepende. Quando todas as bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês sobrevierem, e elas se atingirem, os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhe ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhe trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde estiver espalhado, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá, o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará os que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais, as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Vida ou morte. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, em seu coração, por isso vocês poderão obedecer. Veja que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhe declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que os coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouça sua voz e se apeguem firmemente a Ele.
pois o Senhor é a sua vida, e ele lhe dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Josué, o sucessor de Moisés, capítulo 31. Moisés disse ainda essas palavras a todos o Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse, e o Senhor fará com elas como fez com Sehon e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com sua terra. O Senhor as entregará a vocês e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que ele lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenham medo, não desanime. A leitura da lei. Moisés escreveu essa lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhe ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher, vocês lerão essa lei perante eles para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras dessa lei. Os seus filhos que não conhecem essa lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. A predição da rebeldia de Israel. O Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei bênçãos a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram à tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com seus antepassados, e esse povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão. E naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora escrevam para vocês esta canção, ensinem-na aos israelitas e façam-na cantá-la, para que seja uma testemunha ao meu favor contra eles, quando eu estiver introduzido na terra, onde há leite e mel com fartura, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E quando tiverem comido à vontade e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecido pelos seus descendentes. Sei que o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que eles prometi sob juramento. Então, naquele dia, Moisés escreveu essa canção e ensinou aos israelitas. O Senhor deu essa ordem a Josué, filho de Nun: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sobre juramento, e eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras dessa lei, do início ao fim, deu essa ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloquem esse livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Pois sei que quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer, reúnam à minha presença todos os líderes das tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale essas palavras de modo que ouçam, e ainda invoque os céus e a terra para testemunharem contra eles. Pois sei que depois da minha morte, vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que lhes ordenei. Nos dias futuros, a desgraça cairá sobre vocês. Vocês farão o que o Senhor reprova e provocarão a ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito. A canção de Moisés. E Moisés recitou as palavras dessa canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Capítulo 12 de Lucas. Advertências e motivações. Neste meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido na luz.
do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu lhe digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada fazem. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele de que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhe digo, quem confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. A parábola do rico insensato. Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele lhe disse, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de vocês, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra, de certo, homem produziu muito. Esse homem era rico. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. As preocupações da vida. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer, nem o que com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo, mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena por se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhe o reino. Venham, vendo o que tem e dê as esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto, e nenhuma traça destrói. Pois, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Prontidão para o serviço. Estejam prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possa abrir a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele lhe vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue à noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Pedro perguntou, Senhor, estás contando essas parábolas para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega de seus servos, para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido. Feliz o servo, a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que este servo diga a si mesmo, meu Senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Jesus não traz paz, mas divisão. Vim trazer fogo à terra. E como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo.
e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Os sinais dos tempos. Dizia ele ainda à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Porque vocês não julgam por si mesmo o que já é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arrase ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Amém? Essas foram as nossas leituras diárias de hoje. E ficamos por aqui. Amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.